O neonazista, eu vou te mostrar aqui, tem foto dele, é um brasileiro, mas que mora na Argentina desde os anos 90. O nome dele, eu vou mostrar aqui a primeira foto dele, e aí eu falo o nome dele. Fernando Andrés Sabag Montiel. Isso aqui é uma tatuagem do Sol Negro, que é um símbolo nazista. Ó, isso aqui, esse é o atirador que matou mais de 10 pessoas numa escola nos Estados Unidos. E aqui, ó, o exército ucraniano também usa esse Sol Negro, é muito raro. Ficou muito difícil para a grande mídia quando eles estavam demonizando a Rússia, falando da guerra na Ucrânia e exaltando o exército ucraniano. Estava muito difícil, eu lembro, em fevereiro, em março, mostrar fotos do exército ucraniano sem que tivesse alguém com o Sol Negro, que é um símbolo nazista. Inclusive, o próprio perfil oficial da ONU chegou a publicar uma foto lá dos ucranianos como heróis, e dois deles, tinham 4 fotos, em 2 fotos tinha soldado com o sol nazista, porque o batalhão de Azov, que forma o exército ucraniano, é formado por nazistas. Pois bem, esse nazista, eu vou te mostrar aqui o último post dele no Facebook dele, e aí você vai falar, caramba, Thiago, mas não falha um. E realmente, olha, não falha um. Tá aqui, ó, ele no... Estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas, e agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis 1399 com Lula presidente. Ele fala espanhol. Ele falando, ele comentando sobre a economia do Brasil crescer mais que o esperado. Não cresceu mais que o esperado, viu? Com um presidente forte e um ministro da Economia de Chicago, surpresa seria se o Brasil não tivesse crescido. E ele publicou isso poucas horas antes dele pegar uma arma e tentar matar a vice-presidente do país. Vamos lembrar, a economia do Brasil cresceu 1,2%, segundo o governo Bolsonaro, lembre-se disso, no último trimestre. Só que é muito difícil a economia de qualquer país do mundo não crescer quando o governo gasta 300 bilhões de reais para fomentar a economia em medidas eleitoreiras. Aí é claro que a economia cresce. Mesmo assim, eu duvido desse 1,2%, porque lá atrás, em 2019, quando o Bolsonaro tinha dito que a economia tinha crescido 0,6%, que é o dado oficial do governo brasileiro, a Financial Times, que é a revista mais premiada de economia do mundo, a mais famosa de economia do mundo, falou, olha, fez um artigo praticamente duvidando, falando praticamente, olha, a gente não está acreditando nesse número não. Então, o governo Bolsonaro maquia dados da inflação, maquia dados do desemprego, foi praticamente acusado de maquiar dados do PIB, então não acredito muito nesse crescimento. Mas aí você vê que o neonazista, chamado aqui Fernando Andrés Sabag Montiel, ele é também, assim como quase todo neonazista na América Latina, ele é um apoiador do Bolsonaro, ele é, se não um apoiador fervoroso, ele é um simpatizante do Bolsonaro. E engraçado, todos os líderes mundiais praticamente já se pronunciaram sobre isso. Na América Latina, todos os líderes, não vou ficar aqui mostrando post de Facebook de todo mundo, mas todos já se pronunciaram, todos os candidatos à presidência do Brasil, que para a Argentina o Brasil é o maior parceiro comercial, já se pronunciaram sobre isso. O único que não se pronunciou é o Bolsonaro, e ele está numa sinuca de bico aí para o Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro ele usa muitos dog whistles. O que é dog whistle? Dog whistle, na tradução do inglês para o português, seria um apito de cachorro. É um tipo de apito que você não escuta, mas o cachorro escuta. Então é muito baixo para o ser humano, mas o cachorro escuta essa frequência. E os neonazistas, eles usam muitos dog whistles. Por quê? Porque ninguém pode falar abertamente, sou nazista, mas pode fazer coisas que relembrem o nazismo. Por exemplo, o Bolsonaro tinha um secretário da Cultura que fez um vídeo nos moldes do Hitler, até com a música favorita do Hitler, a foto do Bolsonaro atrás, a mesa, usou trechos de um discurso do ministro da guerra do Hitler, tudo igual. O Bolsonaro, muitas vezes, ele vai numa live, ele bebe leite. O filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele treina num clube de tiro nos Estados Unidos que é neonazista. O clube de tiro tem vários, 88, que é um símbolo nazista, tem vários símbolos nazistas do começo ao fim, eles vendem artigos com símbolos nazistas, então o Bolsonaro tem vários. O Bolsonaro, da última vez que ele se referiu à Argentina, ele falou, o que está acontecendo com a nossa Argentina? Deus, pátria, família. Deus, pátria, família, para quem não sabe, é um símbolo do integralismo. O que é integralismo, Thiago? Realmente muita gente não sabe. Integralismo eram os nazistas do Brasil, na época do Hitler. No Brasil não se chamava nazismo, se chamava integralismo. E o lema deles, eu vou te mostrar aqui, era esse. Aqui, ó, isso anos 30, hein? Na época que o Hitler existia. Os nazistas do Brasil, tá aqui o símbolo, eles usavam o lema Deus, pátria, família, que é o lema do Bolsonaro, que ele repete toda hora. Então, ele tá fazendo um dog whistle para chamar os nazistas. Gente, eu sou um de vocês. Não posso falar abertamente, se perguntarem eu nego, mas sou um de vocês. Então, é por isso que o nazista da Argentina aqui, terrorista, era também bolsonarista.
e gostava, falava, defendia o Bolsonaro. Engraçado, Associação Brasil Livre, né? Tem um movimento Brasil Livre hoje em dia, né? Um dos membros, inclusive, ele defende que o nazismo não seja crime. Coincidências. Apenas coincidência. Comenta aí, eu não posso falar, que depois eles me processam. Aí eles processam, falaram que iam processar um monte de gente e tudo mais. Mas você pode comentar. Comenta aí, você acha que é coincidência utilizar o mesmo nome? E aí o pessoal que eles apoiaram em 2018 depois brigaram por coisas internas. Os fascistas que eles apoiaram, nazifascistas que eles apoiaram em 2018, que são os bolsonaristas, usam outro lema que é Deus, Pátria, Família. Será que é coincidência ou não? Pois bem, voltando a falar da Cristina Kirchner, o brasileiro terrorista bolsonarista foi preso. E hoje o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ele declarou feriado exatamente para que a população possa sair às ruas para defender a Cristina Kirchner, para protestar contra a barbárie que está acontecendo lá. Uma coisa, a Argentina está num momento de inflação altíssima, mas lá tem uma coisa. O Alberto Fernandes, ele faz os salários aumentarem a cada 2 meses. Os salários são reajustados a cada 2 meses na Argentina. E são reajustados não pela inflação, mas pela inflação de alimentos. Diferente do governo Bolsonaro. Então, se você está comprando, vamos supor, a farinha custava 10. Aí agora a inflação está hiperinflação, a farinha custa 15. Tá, aumentou 50%, mas o seu salário também aumenta na mesma proporção. Mesmo assim, isso não segura a popularidade. A popularidade do Alberto Fernandes está caindo. E você deve estar se perguntando, Thiago, por que tem hiperinflação na Argentina? Porque querem derrubar o governo do Alberto Fernandes, custe o que custar. Começaram um esquema midiático contra a Cristina Kirchner, que é a vice dele. E vamos lembrar, a Kirchner é muito mais famosa que o presidente, muito mais querida que o presidente, e ela é vice. E começaram a fazer aquelas bombas econômicas da mesma maneira que fizeram com a Dilma. Muita gente deve lembrar que em 2014 o Brasil terminou o ano com o menor desemprego da história. E eu lembro em 2014 que eu tenho uns amigos que eles não votam nunca no PT, e quase todos eles na última eleição votaram no Ciro. Engraçado, agora quase todos vão votar no Lula. Mas em 2014 quase todos votaram no Aécio. E eles diziam o seguinte, o Brasil está num momento horrível da economia. Aí eu mostrava para eles notícias de 2014, isso agosto, setembro, outubro, março, abril, do ano inteiro. Olha, a montadora tal está investindo 3 bilhões no Brasil, a Sherry Caoa está investindo 4 bilhões, a Ford está investindo 350 milhões, olha, a Porsche está investindo tanto, olha, tem fábricas chegando no Brasil, empresas, está todo mundo investindo no Brasil, menor desemprego da história, como que essa economia está indo ruim? Aí chegou 2015, com outro congresso, começaram a aprovar pautas bombas contra a Dilma, que eram exatamente para fazer tremer a economia, para fazer com que isso gerasse desemprego, gerando desemprego e gerando uma inflação um pouquinho mais alta, que a inflação da época era 10 vezes menor do que é hoje. A grande mídia podia usar a Lava Jato para falar, tá vendo? O Brasil tá pior, além do terrorismo econômico, falar, e também esse governo é corrupto. É o mesmo que estão fazendo na Argentina, mas na Argentina tem uma outra coisa. O Brasil, por conta dos governos do PT, ou quando o Lula assumiu não era assim, o Brasil tem mais de 300 milhões de dólares de reservas cambiais. Então é muito difícil alguém fazer terrorismo econômico no Brasil sem você ter o Congresso Nacional. Por isso que precisou de uma maioria antipetista no Congresso para jogar as pautas bomba contra a Dilma. Por quê? Porque se tentassem fazer terrorismo econômico no Brasil, acabar com a economia do Brasil via câmbio, ou seja, vamos fazer o real desvalorizar. Primeiro, muitas empresas iam perder dinheiro, porque o Brasil era um mega polo industrial. O maior polo industrial da América Latina ou era o Brasil. Não sabemos se ainda é, porque mais de 500 mil empresas fecharam, mais de 1.000 empresas estrangeiras saíram do Brasil no governo Bolsonaro. Tá, então, além de muitas empresas do próprio mercado perderem dinheiro, seria difícil, porque o Brasil tinha muita reserva cambial para segurar a moeda no patamar que o governo Dilma queria. Já na Argentina, não. A Argentina é um país muito menor que o Brasil. A Argentina tem uma economia que é o que? A economia inteira da Argentina é o sudeste do Brasil. Então, o que acontece? É muito mais fácil de manipular a economia argentina sem precisar nem ter maioria no Congresso. É só você manipular o câmbio, vende aí peso, aí o peso começa a desvalorizar. Se o peso desvaloriza, num país que não é altamente industrializado como era o Brasil, estava se tornando nos governos do PT, o que acontece? Tudo começa a aumentar de preço, porque praticamente tudo industrializado é importado. Aí o que acontece? Aí tem inflação. Se tem inflação, mesmo os salários aumentando na altura, mesmo se o governo conseguisse aumentar os salários acima da inflação,
O que acontece? Não dá para conter. Não dá para conter a inflação sem medidas antipopulistas. Olha que o governo do Alberto Fernandes está tentando de tudo. É isso, ó. Peço sua inscrição no canal. Falou!